A recompensa da honra. Capítulo 7. Honrando os líderes civis. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Romanos, capítulo 13, versículo do 3 ao 7. Na passagem bíblica acima, é dito por 3 vezes que as autoridades civis estão a serviço de Deus. Também é dito que temos a obrigação de dar a elas a honra e respeito devidos. Observe ainda que Paulo enfatiza todas elas, não apenas uma delas. Toda vez que vejo um policial, um bombeiro, um vereador, um prefeito, um membro do legislativo, um governador, um juiz, um congressista, um senador ou qualquer outra pessoa que ocupe cargo em alguma área do governo, invade-me uma forte sensação. Descubro que o respeito e a honra vão crescendo dentro de mim quando compareço a um órgão municipal, estadual ou federal. Aprendi que isso é temor do Senhor, que habita em meu coração. Recentemente, eu estava com pressa para ir a uma reunião de trabalho importante. Nos últimos 2 meses de férias de verão, eu tivera a oportunidade de dirigir a 60 quilômetros por hora pela nossa região. Mas o ano escolar começaria naquela semana e durante o período letivo, o limite de velocidade cai para 30 quilômetros por hora em alguns determinados horários. Apressado para chegar à reunião, não percebi as luzes de advertência na área de velocidade reduzida piscando e passei a 50 quilômetros por hora. Vi o policial que estava escondido atrás de uma moita ligar sua sirene e parei o carro imediatamente no acostamento. Ele estava sério e firme, como a maioria dos policiais, quando pedem para ver a carteira de motorista e o certificado de seguro de alguém. Fui respeitoso e reconheci que estava ciente do motivo pelo qual ele me havia feito parar, e disse que sentia muito. Falamos um pouco sobre a violação que eu havia cometido. Então ele comentou que a maioria das pessoas reclama, dá desculpas e resmunga quando ele as faz parar. Respondi: Senhor, eu estou errado. Ele disse que a multa por andar naquela velocidade em uma área escolar era cerca de $220. Mas, para minha surpresa, ele devolveu minha carteira e o meu certificado de seguro e disse: Tenha um bom dia. E começou a caminhar de volta para sua motocicleta. Fiquei chocado. Chamei-o de volta e perguntei: O senhor não vai me multar? Ele apenas sorriu e acenou para mim. Afastei-me dali com um tremendo senso de misericórdia. Dizer que eu estava grato seria pouco. Mas nem sempre isso aconteceu. Recebi algumas multas ao longo dos anos, mesmo tratando os policiais com o mesmo respeito. Lembro de um incidente específico ocorrido quando eu levava um novo funcionário ao aeroporto. Perdi a noção da minha velocidade e fui parado, novamente no meu bairro. Meu assistente, pensando que eu aprovaria, resmungou um nome feio, aliado a um comentário depreciativo com relação ao policial, antes que ele chegasse ao nosso carro. Ele estava irritado com a autoridade, porque eu havia passado apenas alguns quilômetros do limite. Ou os policiais poderiam ter feito vista grossa à infração.
Mais uma vez fui gentil e respeitoso para com o policial, mas este não agiu com tanta gentileza ou tolerância quanto aquele que descrevi acima. Ele foi inflexível e deu-me uma multa no valor integral. Aguardei propositalmente que ele me entregasse o bilhete e depois disse: Sinto muito, senhor, pelo que fiz. Sei que estou errado. Obrigado por fazer o seu trabalho e servir a nossa comunidade. Eu sabia que uma vez que a multa tivesse sido registrada em seu computador manual, ela não poderia mais ser cancelada. O comportamento do policial mudou completamente e o seu tom de voz ficou mais brando. Ele amaciou ao ver meu respeito por sua autoridade. Agora ele agia como se quisesse retirar a multa, mas ambos sabíamos que não podia fazê-lo. Eu queria abençoar aquele homem, a quem via como um ministro de Deus, segundo o livro de Romanos. Terminamos tendo uma conversa amigável. Quando o policial nos deixou partir, voltei-me para o meu funcionário e disse: Se você achou que eu aprovaria por ter criticado o policial, está enganado. Então comecei a instruí-lo a respeito. Não demorou muito para que ele percebesse que a criação que recebera de seus pais não o encorajava a ter uma visão tão respeitosa dos policiais e que a sua atitude encarada com normalidade era completamente contrária ao que a palavra de Deus nos instrui a fazer com relação às autoridades civis. Ele aprendeu o princípio de honrar as autoridades civis depois daquele incidente. A recompensa das autoridades civis. Deixe-me compartilhar com você um testemunho que ilustra o aspecto da recompensa quando se honra as autoridades civis. Comecei a viajar no final dos anos 80. Durante os meus primeiros anos de viagem, falei algumas vezes a uma igreja localizada na região centro-oeste dos Estados Unidos. Eles tinham aproximadamente 150 membros e estavam estagnados. Eu ia até lá a cada ano, mas eles permaneciam em torno do mesmo número. Finalmente, deixei de ir. Alguns anos mais tarde, recebi um convite para a conferência anual daquela igreja, algo que eles não tinham antes. Observei que havia alguns pregadores conhecidos, confirmados para pregar, e eles nos informaram que a audiência seria de mais de 800 pessoas. Fiquei surpreso, para dizer o mínimo. Minha curiosidade ficou aguçada. Depois de orar, disse ao meu assistente que aceitasse o convite. Viajei novamente até a cidade deles e, parando no estacionamento de seu novo prédio, imediatamente percebi que ele estava lotado de carros. Ao entrar no auditório, fiquei impressionado pelo fato de que estava lotado, com aproximadamente 900 pessoas. A presença de Deus era muito mais forte do que eu experimentara naquela igreja antes. Tivemos um grande culto. Depois da reunião, eu estava a sós com o pastor e perguntei: O que aconteceu? Vocês estavam estagnados por anos. Como a igreja cresceu tão rápido? Eu só estive fora por 3 anos. Sem hesitar, ele me contou qual havia sido o momento da virada. Ele disse: John, fiquei tão cansado de ouvir o meu povo reclamar ter de pagar os seus impostos e encarar líderes civis corruptos que eu tinha de fazer algo a respeito. Então, levei o assunto a Deus em oração e ele me deu uma ideia. Ele procurou as autoridades da cidade e perguntou qual era a maior necessidade delas. Eles partilharam que o corpo de bombeiros precisava de máscaras especiais que possibilitassem aos bombeiros ver através da fumaça. A maioria das mortes relacionadas a incêndios ocorre devido à inalação de fumaça mais do que às queimaduras. O problema que os bombeiros enfrentam é que, em geral, a fumaça é tão densa que eles têm dificuldades para ver alguém que está a apenas alguns passos à frente. Essas máscaras especiais permitem que eles vejam facilmente as vítimas e concluam o resgate com rapidez. Aquela era a maior necessidade, mas não estava dentro do orçamento deles. Uma única máscara custava $25.000. O pastor assumiu o púlpito no domingo seguinte pela manhã
e pregou sobre o capítulo 13 de Romanos. Em amor, corrigiu a sua congregação por reclamar das autoridades municipais. Ele disse ao seu povo que estavam a serviço de Deus e que os crentes não podiam ser abençoados tentando eximir-se de pagar os impostos e desonrando os líderes civis. Depois de apresentar um fundamento bíblico firme, ele prosseguiu falando a respeito da necessidade do município adquirir aquela máscara contra incêndio e anunciou que receberia uma oferta especial que seria entregue ao município para efetuar a compra. Ele disse à congregação que aquela seria uma boa maneira de honrar aqueles a quem Deus havia instituído para servi-los no âmbito civil. A igreja respondeu arrependendo-se da sua atitude e ofertando $25.000. O pastor telefonou para o prefeito e perguntou se ele poderia reunir os líderes municipais naquela semana, pois a sua igreja iria dar-lhes o dinheiro para comprar a máscara. Ao chegar à prefeitura, o pastor e seus líderes ficaram surpresos ao ver quantos políticos e funcionários estavam presentes àquela reunião para testemunhar aquele impressionante gesto de honra. Antes de apresentarem um cheque, ele leu a passagem de Romanos 13 e compartilhou com eles a forma como os membros de sua igreja admiravam as autoridades e os funcionários do município, vendo-os como os ministros de Deus. O pastor agradeceu-lhes por tudo o que estavam fazendo para proteger e servir as pessoas da comunidade. Eles ficaram impressionados com a honra e a generosidade demonstrada pela igreja. Sempre prestamos honra quando contribuímos financeiramente. Lembre-se, honrar é valorizar. Devemos colocar nossas finanças naquilo que valorizamos. Então, aquele pastor me disse, diversos meses depois, tivemos o culto de dedicação do nosso novo prédio. Uma grande quantidade de funcionários e autoridades municipais compareceu. Muitos foram salvos e tomaram a decisão de frequentar a nossa igreja. Foi isso que escancarou essa comunidade para nós. Precisamos nos lembrar do que Jesus disse. Quem recebe, quem honra um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Ele falava especificamente da autoridade eclesiástica, mas lembre-se de que as leis espirituais relativas à autoridade em geral transpõem as fronteiras para todas as áreas de autoridade. Portanto, também poderia ser dito: quem honra as autoridades civis receberá a recompensa que as autoridades civis têm direito. Qual é a recompensa delas? A resposta é a chave da comunidade. Elas são os guardiões naturais de nossas aldeias, cidades, estados e nações, e isto é dado por Deus. Quantas comunidades e nações poderiam ser escancaradas para a entrada do Evangelho se todas as igrejas se unissem para honrar seus líderes governamentais em vez de criticá-los e tentar fugir do pagamento de impostos? Uma reforma total. Tenho um bom amigo chamado Danny, que pastoreia uma grande igreja em Adelaide, Austrália. No ano passado, enquanto eu pregava numa conferência em sua igreja, ele compartilhou comigo uma história notável. Ele decidiu vir à frente da sua igreja e contar aos membros sobre seu desejo de honrar as pessoas da cidade que trabalham para servir e proteger o povo. Depois de meditar e orar bastante sobre isso, ele sentiu que a maior necessidade do momento era o sistema de escolas públicas secundárias. Então Danny descobriu a escola secundária que estava em piores condições na cidade. Tanto o prédio quanto os andares tinham aspectos deploráveis. Ele dirigiu-se aos coordenadores da escola e perguntou se a sua igreja poderia ir até lá em um sábado e fazer uma grande reforma. Eles concordaram com alegria. Meu amigo compareceu diante da igreja e compartilhou a sua visão de honrar a cidade. Pediu que todos os carpinteiros e comerciantes doassem seus talentos e recursos para aquele único dia e o restante da igreja que se dispusesse com a mão de obra. Os líderes da igreja organizaram aquele enorme empreendimento por várias semanas. O material foi comprado, os equipamentos foram adquiridos
para fazer com que aquela escola parecesse nova em folha. Então ele mostrou um vídeo do grande dia. Vi carpinteiros arrancando ornamentos antigos e outras partes destruídas e desgastadas, trabalhadores retirando armários, substituindo-os por outros, novos. Uma grande quantidade de homens e mulheres lixando, marcando com fita e pintando. Pude vê-los colocando novos quadros negros, instalando equipamentos recém-adquiridos, arando o solo e colocando nova grama, plantando árvores, arbustos e flores. Um panorama geral da escola antes do início do trabalho foi feito em um vídeo e outro imediatamente depois do dia da reforma. Foi algo simplesmente impressionante. Ela parecia nova em folha. A igreja ficou tremendamente empolgada por ter servido a cidade. Uma coisa é sempre certa: a alegria enche nosso coração quando honramos aqueles que não estão esperando por isso. Eles se sentiram recompensados pela satisfação de terem sido capazes de ajudar a cidade onde moram, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, houve uma recompensa ainda maior. O primeiro-ministro da Austrália, John Howard, ouviu acerca do que aqueles irmãos haviam feito para abençoar o município e anunciou que visitaria a igreja para agradecer pessoalmente. Assisti ao vídeo em que o líder da nação comparecia a uma das reuniões deles e expressava sua sincera gratidão. Como resultado, aquela igreja é uma das mais respeitadas de toda a cidade. Sua reputação e influência cresceram imensamente na comunidade e na nação. Mas isso ainda não é um fim. Uma onda de energia foi criada quando o pastor Danny começou a compartilhar a história da reforma. Como resposta, muitas outras igrejas iniciaram seus próprios projetos. Mais de 200 escolas estão sendo restauradas, agora em toda a Austrália, Inglaterra, Suécia, Singapura e Malásia. A igreja do pastor Danny também deu prosseguimento ao seu foco na comunidade, reformando o presídio de mulheres local. Durante o projeto, a igreja desenvolveu uma parceria de trabalho com o Departamento de Serviços Correcionais, que resultou na permissão de visitas diurnas das prisioneiras à igreja. Muitas mulheres agora estão salvas e fazem reuniões na prisão. Uma boa reputação. Você deve estar se perguntando por que é tão importante ter uma boa reputação junto à sua cidade. A razão é simples. Em primeiro lugar, é bíblica. O apóstolo Paulo recomenda que os líderes da igreja tenham uma boa reputação e um bom testemunho dos de fora da igreja, a fim de não se envolverem em difamação e incorrerem em repreensão e cair no laço do diabo. 1 Timóteo 3,7. Ofendemos o Evangelho quando não temos uma boa reputação entre os que não fazem parte da igreja. Isto, por sua vez, impede a promoção do Evangelho, o que é laço do diabo. Um incrédulo em Roma escreveu aos cristãos da igreja do primeiro século: eles passam os dias na terra, mas são cidadãos dos céus. Obedecem às leis prescritas e, ao mesmo tempo, sobrepujam-nas por suas vidas. Carta a Diógenes, capítulo 5. O livro de Atos registra esta declaração sobre a igreja de Jerusalém. O povo, fora da igreja, lhe tributava grande admiração, os elogiava e os tinha em alta conta. Atos 5,13. Por que os cidadãos tinham-nos em alta conta? Por causa do seu estilo de vida excelente. Um aspecto da verdadeira santidade é a capacidade de nos elevarmos ao padrão de pensamento e vida do reino. Alguém poderia perguntar: mas John, devemos fazer concessões com o Evangelho para honrar e alcançar autoridades civis? Definitivamente não. João Batista advertiu Herodes de estar infringindo a lei por dormir com a mulher de seu irmão. Na verdade, essa foi a razão pela qual ele foi decapitado. Conheço um ministro que se encontrou com o presidente Clinton e advertiu acerca do julgamento que viria sobre sua vida e sobre a vida da nação, se ele e os demais líderes continuassem a legislar aprovando o assassinato de crianças inocentes. Aborto. Esse ministro fez de tal maneira que o presidente recebeu a advertência com grande respeito.
assim como Herodes perante João. Herodes temia João como profeta. Muitos se dirigem aos políticos com atitudes de superioridade, crítica e julgamento, atitudes que estão longe de honrá-los. Sadraque, Mesaque e Abednego dialogaram com o rei respeitosamente, embora tenham falado contra sua idolatria. Um contraste. Minha esposa teve um sonho que jamais esquecerei. Durante os anos em que o presidente Clinton esteve no poder, ela me acordou cedo à noite, muito abalada, e disse: John, tive um sonho e preciso lhe contar. Deus fala frequentemente com Liz através de sonhos. Ela prosseguiu. Você e eu estávamos em um imenso auditório, ouvindo a pregação de um ministro. Quem era aquele ministro, eu não sei, mas ele era popular entre os cristãos. Ele falava contra o presidente Clinton, difamando-o, e esbravejava sem parar, dizendo o quanto ele era mau. A maioria da congregação gritava entusiasticamente Amém, concordando com o que ele dizia. Você e eu nos sentíamos muito desconfortáveis. Ela continuou. Então vi nas sombras um homem se levantar e sair pelos fundos daquele enorme auditório. Senti que deveríamos segui-lo. Quando cheguei à sala de espera do prédio, ele se virou e olhou para mim. Era o presidente Clinton. Ele estava esmagado pela dor e tristeza e seu coração estava partido. Então ele caiu. Prosseguindo, Lizzie disse, John, em meu sonho eu sabia que ele havia ido à igreja para buscar ajuda e apoio, mas a igreja estava ridicularizando-o sem qualquer amor ou compaixão. Deus me mostrava que nós estávamos endurecendo seu coração, fazendo com que ele se afastasse daquilo que mais precisava, tanto para a sua vida pessoal quanto para a nação. Vamos comparar este sonho com um amigo meu que pastoreia uma grande igreja no oeste americano. Ele também dirige a National Prayer Center, Centro Nacional de Oração, na capital do nosso país. Deus colocou em seu coração que ministrasse ao Senado, à Câmara dos Deputados e a outros líderes de Washington. Ele viaja para a capital aproximadamente 22 semanas por ano. E, no entanto, sua igreja de milhares de membros continua tendo sucesso e crescendo. Ele compartilhou comigo. John, eu me encontro com esses líderes para fazer uma coisa e nada mais. Agradecer-lhes por servirem ao nosso país e perguntar se posso orar por eles. Ele me contou que muitas vezes precisa instruir pastores e grupos de igrejas quanto à forma de tratar os representantes do governo quando vão visitá-los. Geralmente é preciso desarmar a atitude crítica deles em relação aos seus líderes antes de encontrá-los. Uma vez que eles são vistos como muito liberais, isto cega a visão dos crentes para o fato de que Deus nos manda honrar e orar por esses líderes. Depois, ele disse que os grupos das igrejas frequentemente se surpreendem ao ver o quanto esses líderes são gentis e abertos. Isto resulta do fato de que, finalmente, decidem ir até eles para honrá-los e não para pedir algo ou dizer-lhes o que fazer. Deixe-me compartilhar com vocês 2 testemunhos que ele me contou. Ao lê-los, entenda que os 2 líderes de quem ele está falando são considerados bastante liberais. Eu havia me encontrado com esse congressista algumas vezes antes. Tínhamos um grupo de universitários de uma igreja que era formado por músicos e o congressista havia nos convidado ao seu escritório, onde ele e alguns dos membros de sua equipe também se encontrariam conosco. Começamos a dialogar com ele fazendo a nossa apresentação padrão. Isso inclui o nosso agradecimento a ele por servir as pessoas do seu distrito e por servir a nação de forma tão fiel. Então, ele compartilhou algumas ideias e nos fez algumas perguntas. Depois disso, perguntei-lhes se poderíamos cantar e depois orar por ele. Ele, de bom grado, disse sim. Quando começamos a cantar, pudemos sentir a unção crescendo na sala, e logo todos tinham lágrimas nos olhos. Depois de entoarmos uma canção evangélica e também patriótica, encerramos com uma oração. Foi uma experiência tão impactante
que quando terminamos ninguém conseguia dizer nada, inclusive o congressista. Finalmente ele olhou para mim e tentou descrever na sua linguagem o que havia sentido e como estava comovido, mas não conseguiu. Finalmente ele disse: Pastor, o senhor sabe que tenho 2 filhos jovens em casa. Eu realmente preciso fazer com que eles voltem para a igreja, não é? E com isto ele expressou sua gratidão pela nossa visita. Outra história que ele compartilhou comigo é a seguinte. Na primeira vez em que me encontrei com esse congressista, fomos introduzidos em seu escritório com cerca de 15 intercessores de uma igreja, cujo pastor também estava presente. Eu poderia dizer, baseado em sua linguagem corporal, que ele não tinha certeza do que fazíamos ali, uma vez que éramos o grupo eclesiástico e representávamos o Centro Nacional de Oração. Ele foi muito cordial e depois perguntou o que poderia fazer por nós. Comecei a dizer-lhe que não estávamos ali para receber nada, mas que havíamos ido simplesmente para agradecer pelos serviços prestados ao nosso país e para orarmos por ele antes de sairmos. Foi quando ele relaxou em sua cadeira e disse: Isso é um presente para mim. Daí começou a descrever o que costumava passar todos os dias, quando pessoas entram em seu escritório pedindo dinheiro. Ele contou que projeta na parede uma leitura digital que faz o somatório de todo o dinheiro solicitado a cada dia. Então ele voltou-se para nós e disse: Mas vocês vieram hoje aqui para me dar algo. Isso nunca aconteceu antes. Fizemos uma oração e, ao terminarmos, ele nos perguntou: Vocês se importariam de orar pela minha equipe também? Então os membros da sua equipe entraram e nós os abençoamos da mesma forma. Por fim, ele olhou para o relógio e disse: Acabo de cancelar um compromisso. Vocês se importariam se eu os levasse até o Capitólio para conhecer tudo por aqui? Essa não é uma atitude comum para um congressista, pois a atividade de apresentar o Capitólio é reservada aos internos ou aos membros da equipe do escalão mais baixo. Eles nos levou até o Capitólio, onde visitamos tudo por cerca de meia hora, e ao final desse tempo, o congressista e eu trocamos nossos cartões de visitas. Em seguida, ele nos deixou. Cerca de 2 semanas depois, recebi um telefonema super animado do pastor daquela igreja. Ele começou a me contar que acabara de receber uma ligação daquele congressista perguntando se poderia comparecer à sua igreja naquele final de semana. Falamos sobre como ele deveria lidar com a situação e, de acordo com o previsto naquele domingo, o congressista compareceu com sua esposa e chefe de seu gabinete. Depois do culto, o pastor apresentou-se e também a sua esposa, e eles conversaram por algum tempo. Em seguida, oraram pelos visitantes ilustres, que ficaram muito emocionados. Tudo isso aconteceu como resultado de honrarmos aquele congressista e orarmos por ele em seu escritório. Esse meu amigo pastor tem uma série de testemunhos como estes. Você pode estar perguntando agora: devemos levar a verdade aos nossos líderes? Sim, assim como João Batista fez, como fez o ministro que advertiu o presidente Clinton, como outros fizeram e como outros ainda continuarão a fazer. No entanto, se a igreja não for vista por nossos líderes como aqueles que andam no amor e na compaixão de Jesus Cristo e que expressa a verdadeira honra pelas suas autoridades, eles não ouvirão as nossas palavras. Devemos falar a verdade, mas ela deve ser dita em amor e no temor do Senhor. Haverá vezes em que Deus enviará os seus servos a um líder civil com uma palavra forte, como aconteceu com os profetas perante o rei do Antigo Testamento. Entretanto, que bem faz criticarmos os nossos líderes em nossas casas, em grupinhos e nos cultos da igreja e ainda apoiarmos aqueles que fazem o mesmo. Isso nada mais é do que difamação. Aquilo que dizemos, em particular, é o que devemos estar dispostos a dizer com o coração ardendo de amor e honra diante dos nossos líderes. Ao contrário, envenenaremos o nosso espírito, e isto se manifestará na presença deles. Honre o rei. Veja as palavras do apóstolo Pedro. Ele diz: temei a Deus, honrai o rei. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Pedro está dizendo: como vocês podem dizer que temem a Deus, a quem não veem,
quando não conseguem honrar o líder sobre quem ele colocou autoridade, a quem vem. Se tememos a Deus, honraremos os líderes, quer civis, sociais, familiares ou eclesiásticos. Como mencionado no capítulo anterior, nós dizemos a um líder: você terá de conquistar o meu respeito. Porém, o temor do Senhor diz: vejo a autoridade que Deus colocou sobre você, portanto, você já tem o meu respeito. Fiz um estudo a respeito do rei de quem Pedro falou de modo específico. Naturalmente, as Escrituras não se destinam a uma interpretação particular. Suas palavras se dirigem a todos os crentes de todos os tempos, para que honrem os líderes de sua nação. Entretanto, no caso de Pedro, ele se referia a Herodes Agripa I, um líder muito corrupto e egoísta. Esse homem subiu ao poder em 37 d.C., após a ressurreição de Jesus. Ele o fez usando de esperteza e tato. Com sua mente perspicaz, ele cultivava todos os meios que pudessem levá-lo à autopromoção. Uma manobra política-chave depois que o imperador romano Calígula foi assassinado, ajudaria Cláudius a subir ao trono. Cláudius recompensou a manobra sagaz, confirmando Agripa em sua posição de governo e acrescentando-lhe os territórios da Judéia e Samaria. Ele tornou-se o regente de um reino tão vasto quanto o do seu avô, Herodes o Grande. Durante seu reinado, Herodes Agripa foi forçado a tomar partido na luta entre o judaísmo e a seita cristã. Sem hesitar, ele assumiu o papel do mais amargo perseguidor dos cristãos. Lemos no Novo Testamento. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes, Agripa I, prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada, a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Atos 12, dos versículos 1 ao 3. Este governante foi cruel para com os crentes, porque isto serviu aos seus propósitos políticos e lhe dava apoio aos judeus. Ele havia matado Tiago, um dos 3 apóstolos mais chegados de Jesus, e pretendia matar Pedro. Os planos de Agripa para executar Pedro foram frustrados pelas orações de obediência da igreja. Ver versículos de 5 ao 19. Esta libertação fortaleceu grandemente os crentes. A recompensa pela obediência deles encontra-se nesta passagem. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Versículo 24. As constantes orações dos santos e sua obediência em honrar a autoridade tiveram grande impacto no desenrolar dos acontecimentos. Mais adiante, vemos que Herodes Agripa I estabeleceu um dia no qual compareceu diante do povo. Sentado em seu trono com aparato real, dirigiu-se ao público, e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Versículo 22 e 23. O julgamento veio, mas foi pela espada do Senhor e não pelo povo de Deus. Deus é aquele que traz julgamento sobre as autoridades. É-nos ordenado orar e honrar esses líderes. Se houver necessidade de julgamento, Deus diz que devemos abrir espaço para que isso ocorra. Nós retemos a sua promessa de julgar com justiça pela desobediência, em não orarmos e honrarmos os nossos líderes. Então, na verdade, excluímos precisamente aquilo que a nossa nação ou comunidade mais necessita, a intervenção divina. Um exemplo dos dias modernos. Algo muito parecido aconteceu em nossos dias na nação da Nigéria. Um líder corrupto, Sani Abacha, subiu ao poder em 1993, anulando a eleição geral e aprisionando o suposto vencedor, Moshodi Abiola. Em seguida, executou diversos líderes democráticos e deu início ao seu governo ditatorial. Muitas pessoas inocentes foram mortas sob sua liderança.
e aproximadamente 3 bilhões de dólares foram usurpados e depositados em suas contas particulares na Europa. Tenho um amigo próximo que é pastor, Mark, que viaja frequentemente para a Nigéria. Ele fez amizade com 2 pastores nigerianos, E.A. Abidoye e o bispo David Oyedepo, que são responsáveis por um imenso movimento cristão naquele país. A reunião de oração mensal deles tem uma audiência normal de 1 milhão de crentes. 2 vezes por ano, eles realizam reuniões de orações especiais, uma em junho e outra em dezembro. Ambas ultrapassam 2 milhões de pessoas. Meu amigo, juntamente com outros que visitam com frequência aquela nação, me disse que os crentes da Nigéria respeitam e honram muitíssimo as suas autoridades civis. Eles oram diligentemente pelos seus líderes, mas também oram para que a justiça reine no país. O pastor Mark me disse que no início de 1998, durante a reunião mensal de oração, um terceiro pastor muito conhecido do norte da Nigéria, Emmanuel Kuri, viu as nuvens se abrindo em 2 enormes anjos surgirem com espadas gigantescas. Deus lhe mostrou que os dias de Abaxa estavam contados. Na verdade, ele profetizou que isso aconteceria dentro de 3 meses. Não haveria escapatória caso o governante não se arrependesse. Chegou aos ouvidos do presidente o que o pastor Kuri havia dito. Então Abaxa enviou uma oferta de paz, uma grande quantia de dinheiro, para fazer com que aquela profecia fosse revertida. O pastor Kuri compartilhou com Mark o que o Senhor lhe recomendara. Não toque nisso, para que a lepra dele, Abaxa, não venha sobre você. Então o pastor Kuri mandou um recado ao presidente dizendo que ele precisava se arrepender e se voltar para o Senhor. Deus abriu as portas para que o líder da reunião de oração, E.A. Adeboye, falasse com o presidente Abacha. Ele também advertiu de que, se não houvesse arrependimento, ele seria removido do cargo por motivo de morte. Durante a grande reunião de oração, em junho de 1998, 3 meses depois que Kuri viu os anjos, o pastor Adeboye disse à congregação para que cada um se virasse para a pessoa ao lado e desejasse feliz ano novo. A congregação ficou um tanto confusa, mas ele apenas explicou que o jugo havia sido quebrado e que haveria dança nas ruas. 24 horas após esse manifesto, o presidente morreu inesperadamente de ataque cardíaco. Um noticiário que obtive na internet dizia, segundo a BBC, a rádio estatal citou um noticiário local dizendo que os nigerianos celebravam pelas ruas de todo o país ao receberem a notícia de sua morte. As pessoas presentes à reunião de oração compreenderam que Adeboye se referia ao jugo imposto pelo ditador. Hoje, enquanto isto está sendo escrito, a Nigéria tem um cristão ocupando o cargo de presidente, que considera os pastores principais como líderes espirituais. A nação está experimentando um grande mover de Deus. Na verdade, o evangelista Reinhard Bonk havia sido proibido de entrar no país durante o reinado de Abacha. Após sua morte, o novo presidente, Olusegun Obasanjo, convidou Reinhard para sua cerimônia de posse. Enquanto ele ali estava, Obasanjo abriu novamente as portas da Nigéria para ele. A primeira cruzada de Reinhard Bonk ocorreu em outubro de 1999. Em outubro de 2006, 42 milhões de pessoas já haviam entregue suas vidas a Jesus como Salvador e Senhor através das cruzadas do evangelista na Nigéria. Isso foi confirmado por cartões de decisão por escrito e relato por um amigo que é diretor executivo do Ministério de Reinhard Bonk. A população da Nigéria no ano 2000 era de 123.337.882 pessoas. Então, basicamente, 42 milhões de conversões representam
1/3 de toda a nação. Isso sem contar os frutos dos outros pastores nativos, dos outros evangelistas e crentes que trabalham na Nigéria desde 1999. É interessante notar que o país tem 1/4 da população de todo o continente africano. Eu chamaria isso de uma impressionante colheita de almas. Lembre-se do que as Escrituras declaram depois que Herodes é morto. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Versículo 24. Porque ele foi morto, mais uma vez, pelo fato dos santos andarem no temor do Senhor, o que inclui honrar os seus líderes e a igreja orar coletivamente. Quando o povo de Deus honrar aqueles que estão em posição de autoridade, orar por eles e andar em obediência à palavra, veremos grande derramamento do Espírito de Deus nas nossas aldeias, cidades e nações. O que estão esperando?